Você já sentiu que seu esforço não dá em nada? A palavra de hoje mostra que o milagre acontece na hora que você confia. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve, nos siga nas redes sociais, comenta. O seu comentário pode levar esse vídeo para mais pessoas que possam identificar com a palavra do dia. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a liturgia de hoje nos apresenta como a primeira leitura Colossenses capítulo 1, do versículo 9 a 14. O salmo de hoje é capítulo 97 ou 98. E o evangelho é Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11. Então, a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora, na primeira leitura, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 a 14, Paulo começa a carta com uma oração poderosa, não só pelos cristãos de Colossos, mas por cada um de nós. Ele não só evangeliza, ele ora para que a comunidade cresça no conhecimento de Deus e na força para viver a missão. Essa oração é um lembrete de que a fé não é estática e ela precisa de crescimento e de perseverança para gerar frutos. A fé não busca o conhecimento, é uma fé fraca e pode ser levada por qualquer vento de mentira do mundo. O apóstolo nos convida a ir além do que a gente já sabe, aprofundar a nossa relação com Deus, crescer em sabedoria e entendimento. Esse conhecimento que nos dá a força para poder perseverar, para sermos mais pacientes nas tribulações e para vivermos uma vida que glorifique a Deus. E ele nos diz como fazer isso. Então a gente separou em 4 pontos para poder deixar mais fácil de todo mundo poder entender. Primeiro, dando fruto em toda boa obra. A fé ela não pode ser estéril, ela precisa gerar frutos visíveis, como a caridade, a honestidade e a paciência. Nossas ações devem ser a prova concreta da nossa fé. Segundo, crescendo no conhecimento de Deus. Este é um processo contínuo, não é algo que se alcança e se estaciona, mas é uma jornada que nos leva a conhecer cada vez mais a Deus. Terceiro, fortalecidos com todo o poder. Paulo ora para que recebamos a força de Deus para fazer alguma missão, para fazer a missão. Essa força não é para o nosso ego, mas é para nos capacitar a enfrentar as dificuldades da vida. E quarto, por último, com toda a paciência e constância. A fé é uma maratona e não um sprint. É preciso perseverança para aguentar todas as tribulações. Então, Paulo encerra a oração com a certeza da nossa salvação, a herança dos santos na luz. Toda essa jornada, todo esse esforço e perseverança tem um propósito maior, que é nosso lugar no reino de Deus. Então, depois dessa longa reflexão sobre a palavra, sobre a primeira leitura, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo responsorial, capítulo 97 ao 98, o Salmo de hoje é um grito de alegria e louvor. Ele começa com um chamado: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O que é esse canto novo? Não é só uma música que acabou de ser composta, mas uma vida que se tornou uma nova melodia. É a resposta do nosso coração que foi transformado pela salvação que Deus nos deu. Ele celebra a revelação de Deus a todas as nações, mostrando que a sua fidelidade e justiça não são para um povo só, mas para a humanidade inteira. É um chamado a ter um coração grato e alegre, porque a salvação que Jesus nos traz é para todos. A alegria da salvação é a música que todos podem tocar, não importa quem você seja, de onde você venha ou o que você tenha feito. A mão de Deus se estende para todo mundo, para dar a salvação. E o Salmo nos convida a louvar com instrumentos, com a voz, em voz alta e com alegria, para que o louvor não fique só para a gente. É um chamado a reconhecer a fidelidade de Deus, que se manifestou em Jesus para todos os povos. Nosso louvor deve ser tão grande que transborde e alcance os corações de quem ainda não conhece a bondade do Senhor. Então, a gente pode passar para o Evangelho de hoje. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11, Jesus entra na rotina de pescadores e muda tudo. Pensa na cena, uma multidão se aglomera na praia para ouvir as palavras de Deus. Jesus vê a necessidade daquelas pessoas e a sua sede por ouvir algo real. Ele entra em uma das barcas que era de Sião, Pedro, e pede a ele que afaste um pouco da terra.
Ali, sentado, ele transforma o barco de um pescador cansado em um púlpito para poder pregar a palavra. Essa cena já nos diz muito. Deus usa a nossa rotina, a nossa realidade, para poder realizar os milagres dele. Depois de pregar, ele se vira para Pedro. Jesus se vira para Pedro e lhe dá uma ordem que ia contra toda a lógica da experiência dele. Fazei-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Pensa na situação de Pedro. Ele era um pescador experiente que havia trabalhado a noite inteira, o tempo ideal para. Ele trabalhou durante o tempo ideal da pesca e não pegou nada. Ele estava exausto, frustrado e até um pouco envergonhado. Mas mesmo assim, a sua fé fez ele responder: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Essa é a essência da fé, obedecer a Jesus mesmo quando a nossa experiência e a nossa lógica nos dizem para desistir. E o milagre acontece. As redes se encheram de peixes a ponto de se romperem. A resposta de Pedro, porém, não é de alegria pela pesca, mas ao ver o milagre, ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele se sentiu pequeno, indigno da presença de Deus. E a resposta de Jesus é um chamado para algo muito maior. Não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Jesus não se afasta, ele acolhe a fraqueza de Pedro e o chama. Essa passagem nos ensina que a nossa fragilidade não é um obstáculo para Deus, mas é a porta de entrada para o nosso chamado. É a nossa obediência à palavra de Deus que faz o milagre acontecer. Não é para você ter medo. Deus te chama de onde você está e te leva aonde Ele quer. E é por isso o nosso melhor esforço é sempre na obediência de Deus. Então, agora eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para a gente poder fazer uma breve oração e aí você vir abrindo seu coração para Jesus todos os dias. Senhor, hoje eu quero te agradecer pelo teu chamado que me encontra onde eu estou. Eu reconheço a minha fragilidade, mas também a tua força. Ajuda-me a lançar as minhas redes na tua palavra, mesmo quando a minha lógica humana me diz para desistir. Dá-me graça e um coração humilde e a força para ser um pescador de homens. Amém. Muito obrigado você que assistiu o vídeo inteiro, chegou até o final. Se essa mensagem tocou o seu coração, faça dela a tua oração. Nos siga, compartilha com algum amigo seu, talvez essa oração possa tocar o coração dele também. Nos siga nas redes sociais. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia.